Aí, gente bonita do segundo ano, como é que vocês estão aí no distanciamento social de vocês? Estão cumprindo ele, né? Pelo amor de Deus, não me pega esse bichinho aí não, tá bom? Gente, então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre espaços agrários e, como eu falei, nós vamos entrar hoje já numa análise desses espaços agrários no conjunto de países e, em alguns casos, em países particulares. Então, vou pedir que vocês peguem lá a apostila, né? Continua a mesma apostila, mas o capítulo 17 seguinte, página 28, tá bom? E nós vamos hoje, então, trabalhar com os países centrais, a agricultura nos países centrais, certo? Deixa eu aqui mudar para vocês, né, minha lâmina. Vamos dar uma olhada, gente, em algumas características. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo em cima dos países centrais e aí eu preciso definir que países centrais são esses, tá? Então, os países centrais, gente, que eu estou falando aqui são os Estados Unidos, Canadá, Austrália, a Europa Ocidental, então pega lá França, Alemanha, Reino Unido, Áustria, digamos ali até mais ou menos a Polônia, tá bom? Entraria nessa Europa Ocidental, centro-ocidental, né? Japão e Nova Zelândia. Então, esses países a gente chama de centrais e seria o conjunto desses países e a sua agricultura que nós vamos, então, analisar. Bem, como é que se dá essa agricultura nesses países? Então, nós temos algumas características em comum, tá bom, gente? Então, olha só. Primeira característica. Todos eles são intensivistas, ou seja, aplicam-se sistemas intensivos de produção. Se busca aqui alta produtividade. E essa alta produtividade é porque vai se fornecer grande quantidade de produtos agrícolas para grupos transnacionais que operam nesses países. Então você tem em torno de 10 grandes transnacionais do setor alimentício que recebe desses agricultores nos Estados Unidos, na Europa, os produtos agrícolas que eles vão fazer o beneficiamento, tá bom? Então ela está extremamente atrelada, essa agricultura, a essas transnacionais. Coloquei aqui dois exemplos, a Nestlé e a Kellogg's, tá bom? Que são dois grupos alimentícios importantes nos países centrais. Bem, outra característica desse pessoal aí, ó, né, é que como eles são intensivistas, há uma forte dependência de insumos e de tecnologia. Então, quando eu falo de insumos, eu estou falando aqui, ó, pus até a sequência para vocês aqui, ó, tá, gente? Defensivos agrícolas, fertilizantes químicos, ração animal, sementes híbridas e transgênicas, ou seja, grandes grupos do setor agrícola, como Syngenta, por exemplo, são extremamente estratégicas nessa produção, porque o agricultor desses países vai comprar os produtos ali dessa indústria. Então você vai ter uma indústria que fornece esses insumos numa ponta e a indústria na outra ponta que recebe o produto agrícola e que vai beneficiar esse bem, né? Esse bem agrícola. Então é uma agricultura que depende muito desses insumos e, claro, de tecnologia, maquinário, e gira muito dinheiro, financiamentos bancários. Toda ela é financiada, certo? Então, toda a agricultura nos países de primeiro mundo, ela recebe financiamentos por parte de bancos. Então, você tem toda uma rede aqui, que você está vendo, de atividades econômicas. Então, a agricultura no primeiro mundo, ela não gera muito emprego lá dentro, no meio rural. Você vai ver que só 8%, 7% da população vive no campo. Mas ela gera muita atividade econômica no fornecimento dos insumos e de maquinário e tecnologia, como também na forma do beneficiamento. E, claro, o setor financeiro é outro setor importante que também gera emprego. Então, a agricultura nesses países não é tanto a importância dela lá no espaço rural, mas é esse entorno todo no qual ela gera postos de trabalho nas cidades, tá bom? Bem, há duas preocupações aí interessantes desses caras que vale a pena a gente mencionar. Vou colocar aqui já as 3, tá bom? Características, 4 na verdade, e depois tem as definições. Esses caras têm uma preocupação, gente, com segurança e soberania alimentar. O que é segurança e o que é soberania alimentar?
Cuidado com isso, são duas coisas diferentes. Segurança alimentar, gente, é a preocupação com os estoques de alimentos e regar o mercado com esses alimentos para chegar lá na ponta, na população. Então, é não ter falta de alimento. Então, me preocupar com esses estoques. Pode ser produzido esse alimento no país, como pode ser importado. Então, eles têm uma preocupação muito grande com a segurança alimentar deles, ou seja, com o abastecimento. E o segundo ponto, esse sim, importantíssimo, a soberania alimentar. Então, vai além de ter o estoque. É produzir no país o máximo que for possível. Certo? E aí nós temos duas políticas que esses países adotam. O protecionismo, então os mercados agrícolas e de alimentos nos países de primeiro mundo são ferozmente protecionistas, ou seja, eles vão comprar primeiro do seu produtor para depois ver se vai importar. E quando importa, uma série de exigências sanitárias para limitar, inclusive internamente, a importação desses alimentos. Então, o Brasil, volta e meia você ouve notícia na televisão, a carne brasileira foi embargada lá nos Estados Unidos, foi embargada no Canadá, foi embargada lá na Rússia, certo? Por que eles fazem isso? Justamente para forçar o mercado interno a consumir dos seus produtores locais. Então, muitas vezes, eles inventam situações para não permitir esse bem entrar ali dentro, principalmente do Brasil, que é um grande competidor nesse setor, né? Extremamente eficiente, diga-se de passagem. Tá? Junto com esse protecionismo, junto a ele, eu tenho uma política de subsídios. A agricultura desses caras é subsidiada, o agricultor é pago para produzir, para ficar no campo. É diferente do Brasil. Aqui o cara tem que ter eficiência dentro das leis aí, diria que em alguns casos até a lei da selva do mercado. Então o cara tem que fazer malabarismo. Lá não. Lá o cara é pago para produzir, para não sair do campo, certo? Por quê? Porque eles têm uma cadeia produtiva importante que gera uma série de trabalhos, de pós-trabalho lá no meio urbano. Então, nós vamos subsidiar, porque não é só aquele agricultor lá, é minha cadeia produtiva que eu tenho atrás desse produtor. Tá? Então, ela é extremamente subsidiada. Então, isso aqui são elementos em comum. Tá? O próximo slide que eu vou passar para vocês, gente, ele vai especificar aí um pouquinho mais tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, aqui, ó, as 10 maiores empresas transnacionais que operam nesses países centrais e também no Brasil. Então, aqui, ó, Kellogg's, Nestlé, Coca-Cola, Unilever, né, Danone, certo? PepsiCo, certo? Todos eles aqui, ó, grandes transnacionais, então empresas que operam em vários países ao mesmo tempo, e aqui as diferentes marcas desses caras, certo? Então, essas empresas é que controlam toda a produção dentro desses países, certo? Pelo menos comprar o alimento lá do agricultor. E aqui eu tenho as definições. Então, isso aqui vai estar, tá, galera, para vocês lá na plataforma, bem mastigadinho, com as definições que eu falei aqui sobre segurança alimentar, soberania alimentar, subsídio e protecionismo, para reforçar isso que eu acabei de falar para vocês. Certinho? Bem, entendido esses elementos comuns ali da agricultura dos países centrais, vamos partir para análise de dois espaços agrícolas distintos. Os Estados Unidos, e ali eu associaria, tá, Canadá, Austrália, são dois países também desenvolvidos e que fazem uma agricultura muito parecida com a americana, tem as características muito semelhantes. E a agricultura na Europa Ocidental, que aí já abrange a Europa Ocidental, parte da Europa Oriental, eu poderia colocar ali também, o Japão e a Nova Zelândia, certo? Que tem sistemas agrícolas parecidos. Dá para colocar também a Coreia do Sul nisso aí, tá? Então vamos dar uma olhada no espaço agrícola americano. Quais são aí as mudanças que nós temos em relação a essas características gerais que eu apresentei? Então, aquelas características é para todo mundo, dos países centrais, certo? Agora nós vamos ver um pouco as especificidades. Bem, Estados Unidos é um país continental, tá, gente? Então, diferente da Europa,
eu não vou ter, no caso dos Estados Unidos, só pequenas propriedades. Pelo contrário, os Estados Unidos aí se caracteriza por ter grandes e médias propriedades, principalmente no meio oeste americano. E a agricultura americana, ela está muito baseada em uma lei lá do século XIX, que é a chamada Homestead, que foi a distribuição, né, de grandes porções de terra na corrida para o oeste que você tem ali na metade do século XIX. Então, os Estados Unidos se tornam independentes, vão anexando terras na América do Norte, e aí você tem a corrida por essas terras lá nos Estados Unidos, que é a marcha para o oeste, e que a gente vê principalmente lá naqueles filmes de faroeste, certo? Então, sempre tem a disputa, pode ver lá, por terra, por gado, por criação, por área de plantio, envolvido naqueles filmes lá que a gente chama comumente de bang bang. Então, o pessoal, quem chegasse primeiro naquela terra, tinha que fazer lá as melhorias, tomava posse e se tornava proprietário. Então, dentro dessa lei, a estrutura que vai ficar são grandes propriedades, principalmente no meio oeste americano. Então, toda aquela região ao longo do rio Mississippi, né, margem direita e margem esquerda. E na costa leste, que está mais tempo lá a presença humana, eu vou ter médias propriedades, certo? Bem, o americano, gente, ele vai ter uma organização da sua agricultura bem interessante. São os famosos cinturões ou belts. Então, eles pegam lá as características físicas, tá? Então, de geografia física, o que seria isso? Tipo de solo, tipo de relevo, clima, precipitação que você vai ter ali, ou a falta dela, e vai estabelecer grandes cordões, grandes zoneamentos em que você vai produzir ali, de repente, só fumo, só algodão, só milho. Então, por exemplo, as regiões mais frias, geralmente, é para trigo ou criação de gado leiteiro. As regiões mais quentes, eu vou ter produção de algodão e de cítricos. Então, vou pegar aqui um exemplo. Flórida e Califórnia produzem, né, laranja, limão para o mercado americano, certo? Porque são estados mais quentes na realidade americana. Então, esse tipo de produção é feito lá. Não vou encontrar lá em Nova York, no estado de Nova York, por exemplo, plantar laranja. Se for plantar uma árvore frutífera, vai ser de clima temperado, maçã. Lá daí é comum ter maçã, você não vai encontrar maçã na Flórida, tá bom? Então, essas áreas são formadas por características físicas e, claro, humanas também. Estrutura fundiária como está, organização familiar, se só é a família trabalhando, se tem trabalhadores rurais juntos, e a situação econômica. Se está próximo de uma área urbanizada, se está próximo de um grande mercado consumidor, isso tudo é levado em conta e são formados esses cinturões. Buenas. O que eles vão produzir principalmente? As famosas commodities, tá bom? Então, o americano é especializado na produção de commodities. O que é uma commodity? Gente, tem até definição na apostila, depois dá uma olhada, mas aqui adiantando, são produtos agrícolas e também pode ser minerais que têm cotação internacional, certo? E aí, os americanos são os campeões nesse negócio. Então, são grandes produtores de trigo, de soja, milho, centeio, certo? E, claro, por serem os maiores produtores e por terem a maior bolsa de valores agrícola, eles controlam também todo o sistema de precificação internacional. Então, os preços de soja e de produtos agrícolas aqui no Brasil não é determinado pelo mercado da gente, é determinado pelo mercado de Chicago e pelos americanos, que são os grandes produtores dessas commodities. Tá bom? Bem, vamos dar uma olhada, gente. Deixa eu ver se tem mais uma característica. Opa, estava quase esquecendo. Essa característica aqui é importante. A produção agrícola americana, ela é dinâmica, ela é mecanizada, é joinha, belezinha, só que ela esconde dois problemas sérios hoje, que é onde um país como o Brasil tem se aproveitado para entrar no mercado americano. Eles têm, primeiro, problema nos solos de compactação. O excesso de mecanização tem feito com que aquelas máquinas pesadas compactem o solo nos Estados Unidos e, em muitos lugares, o solo já não dá mais para a agricultura,
porque o excesso de mecanização fez com que ficasse quase que uma chapa de concreto aquele solo lá. Tá? Outro problema, gente, contaminação dos solos com defensivo agrícola. O americano também hoje ele usa menos defensivo que o brasileiro, só que ele está usando defensivo há quase 60, 70, 80 anos. Nós, de uns 20 anos, 30 anos para cá. Então, a contaminação dos solos também é um problema lá sério nos Estados Unidos. Bem, considerando isso tudo, gente, deixa eu mostrar para vocês como é que os cinturões agrícolas são formados ali nos Estados Unidos, tá bom? Vocês têm um mapa semelhante a esse ali na apostila de vocês, então é levado em consideração, por exemplo, essas linhas que tem aqui, é de precipitação. Então você vai ver aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, cinturão do algodão. Pega aqui todo o sul dos Estados Unidos, ó, certo? Porque é a região mais quente. Vamos pegar aqui, ó, deixa eu ver se eu acho, cinturão do trigo, o amarelo aqui, ó, são as regiões mais frias, eu vou ter o cinturão do trigo, né? Vamos ver aqui na Califórnia, você vai ver que eles plantam principalmente ali, ó, fruticultura, tanto aqui na Flórida quanto na Califórnia tem fruticultura ali presente. Então eles levam isso em consideração na distribuição desses grandes cinturões, tá? Ah, aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês, você pode dizer, nossa, que mancha grande essa aqui, professor, grandona aqui. Pois é, essa aqui é a região em que você vai ter produção de carne nos Estados Unidos de forma extensiva. Todo o oeste americano, não esqueça, ele é árido e semiárido, tá bom? Então eu tenho criação extensiva. E aqui, gente, para fechar essa parte dos Estados Unidos, algumas imagens que a gente tem que levar em consideração da paisagem americana. Então, como falei para vocês, aqui, ó, produção de milho, o uso de maquinário pesado, né? Então, aí está aqui nessa mesma imagem eu tenho de dois problemas deles, o uso de defensivos e maquinário pesado, que compacta o solo, tá bom? A paisagem típica americana, né? Então você tem lá o celeiro, isso mostra lá naqueles filmes do Disney, tudo isso, sempre esse celeirinho típico, mas do lado aqui atrás, ó, os celeiros modernos. Então, uma preocupação também com a silagem da produção, né? Cuidados com essa produção, e que faz com que o agricultor americano, né, seja aí também um grande empresário no final de contas, tá? E aqui uma característica importante que nós não podemos esquecer. Olha aqui, o agricultor com seus filhos. Então a agricultura lá é feita por famílias, ela é familiar num certo sentido, tá? Bem, gente, isso seria dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada aí na Europa. A Europa é igual? Algumas coisas sim, outras não. Então vamos pegar aqui 3 características de uma vez para eu explicar para vocês aí. Então, olha só, a estrutura fundiária europeia é diferente da americana. Os países, gente, europeus, eles são menores que os Estados Unidos. Estados Unidos, Austrália e Canadá são continentais, então eu posso ter propriedades maiores. A Europa não. A Europa é um continente menor, cabe praticamente dentro dos Estados Unidos e do Canadá, certo? Países pequenos, densamente povoados, e aí eu vou ter uma outra realidade. A terra lá é disputada a tapa. Então, você vai ter, geralmente, médias e pequenas propriedades, tá? Já começa aí a característica. Outra coisa, é uma agricultura especializada e regionalizada. Então, além de você ter uma alta especialização, então existem produtos agrícolas muito específicos, por exemplo, produção de um patê de fígado de ganso na França. É uma região lá da França em que os caras têm lá árvores com nozes, e aquelas nozes não é para consumo humano, é para que o ganso coma aquilo lá, cria bastante óleo no corpo dele, bastante gordura, e vai fazer com que seu fígado aumente. E aí uma produção de um patê específico lá dos franceses, que eles adoram, tá? Feito desse fígado lá do ganso. Então, uma alta especialização. Vou pegar aqui um outro exemplo que tem imagem aqui. Alguém já se perguntou, por exemplo, de onde é que vem as rolhas? Rolha vem de uma coisa chamada cortiça. Quem produz cortiça? Portugal. São árvores com 200, 300 anos, altamente especializada a produção
de cortiça. A gente nem imagina isso, né? Então, os europeus, eles têm essas coisas específicas que estão relacionadas, né, com o clima local, com tradições, às vezes, centenárias, certo? Com relevo também, então, com as condições ambientais de adaptação dessa agricultura naquela região, tá? Apesar de ter produção agrícola, olha só, eles têm um déficit principalmente na produção de commodities. Então, cereais é o calcanhar de Aquiles deles. Eles produzem trigo na Europa? Produzem, mas tem que importar. E aí entra aquelas duas palavrinhas que eu falei para vocês, segurança alimentar e soberania alimentar. Então, segurança alimentar, que é manter o mercado abastecido. Mas entra junto a soberania para não precisar depender externamente. Tá? Então você tem, às vezes, algumas práticas assim meio malucas lá. Por exemplo, eles tiram lá, gente, açúcar de beterraba. É uma beterraba branca desse tamanho assim, que sai mais caro o açúcar dessa beterraba, mas eles não querem importar do Brasil. Né? Justamente dentro daquilo que eu falei anteriormente para vocês. De estímulo da economia local, de sustento do agricultor internamente e só importar em último caso. Já o trigo, eles não têm muito como fazer isso. Então, por exemplo, eles importam da Ucrânia. A Ucrânia é o terceiro maior produtor, parece que mundial, de trigo, e muito desse trigo vai lá para a Europa. Por isso dá para entender por que os europeus ficam preocupados com a Ucrânia e a intervenção da Rússia lá naquele país. Porque uma hora os russos podem, de repente, dizer não vai mais vender trigo para a Europa. Aí, caput, né? Foi-se. Tá? Então, eles têm essa característica, eles não têm uma produção assim em grande quantidade como você tem, por exemplo, nos Estados Unidos. E aí, gente, que tipo de produção eles têm? Principalmente de produtos de alto valor unitário, tá bom? Então, são produtos que têm, por unidade, um valor muito grande. Aí entra os embutidos, acabei de falar daquele patê para vocês, os tipos de queijo, queijos caríssimos, vinhos. Tem vinho que uma garrafa custa 2, 3 mil, 10 mil dólares. Tá? Tipos de champanhes, de uísque. Então, toda a produção agrícola europeia ela é muito voltada para a produção desses bens de alto valor unitário. Tá? Então, é nisso que a agricultura europeia se especializa. Então, você vê que é bem diferente dos Estados Unidos. Os americanos produzem lá em grande quantidade commodities. Os americanos, né? Os europeus, produtos finos, vamos colocar assim. Tá? Para fechar essa aula, gente, selecionei algumas imagens na Europa, certo? Da agricultura europeia. Então, primeiro, olha aqui, gente, para quem não sabe, a rolha vem dessa árvore aqui, ó, da cortiça. Certo? O cara descasca aqui a parte externa dessa árvore, certo? Para fazer rolha. É uma indústria importante em Portugal. Vocês podem rir, gente, mas Portugal é grande exportador aí de rolhas. Tá? É uma atividade importante e extremamente especializada. Esses bosques são formados há 100, 200 anos e tem todo um ritual de crescimento, um negócio lá, uma tradição forte em Portugal. Os queijos na Suíça, então olha aqui, ó, gente, isso aqui é o fundo de um castelo lá, de um porão lá, de uma casa na Suíça, e eu tenho aqui, ó, né, esse queijo maturando dentro desses barris, certo? Isso tudo é uma tradição muito forte. E peguei um último produto que a gente sempre esquece, a Holanda e as flores. A Holanda é grande exportadora de flores para o mundo afora, as tulipas. Então você tem aqui, ó, tulipas de diferentes cores aqui, certo? Na Holanda. E é uma agricultura extremamente especializada, essa de flores também. Tá? Tão especializada que os grandes produtores de flores no Brasil é Olambra, ali em São Paulo, e que é uma colônia de holandês, para você ver como os caras são especializados nisso. Tá bom? Gente, espero que seja proveitoso para vocês. Esses slides vão estar também lá na plataforma, né? E eu devo colocar também sequência de exercícios para vocês reforçarem o estudo de vocês em casa, tá bom? Um abraço, gente!